Bom dia a todos. Vocês desculpem meu trajo, porque eu cheguei no meu trabalho agora. E uma coisa me chamou a atenção. Eu cheguei em casa e encontrei minha genitora tão nervosa. Eu perguntei o que estaria acontecendo. Ela disse que uma determinada pessoa tinha mandado uma mensagem falando palavras que não deveria falar. Aí desde manhã que eu estava com o pensamento em falar que eu sou uma pessoa que não gosto de criticar as pessoas, mas sempre eu critiquei esse pessoal evangélico. Mas eu venho observando essa semana, tem um pastor, Danilo, esse homem fala numa proporção tão interessante que eu faço feito a história do outro. Eu me apaixonei pela voz dele. Sabe por quê? Porque ele tem uma voz precisa, uma voz com determinação, uma pessoa que no ponto de vista, e você vê que eu vi minha genitora assistindo uma live dele, eu fiquei tão impressionado com as palavras interessantes. Eu já vi muitos pastores falando, mas eu nunca vi a expressão que ele fala. Ele fala numa linha tão correta das coisas de Deus. Ele disse que quando ele iniciou, eu acredito que ele não está mentindo. Eu não estou achando que ele está blefando. Ele está falando a verdade. Ele disse que quando iniciou a seguir, falar dos propósitos de Deus, ele disse que ainda pediu algumas coisas às pessoas. Mas ele disse que não pede mais, porque Deus dá suficiente a ele por aquilo que ele prega, a palavra do Senhor. Então, minha gente, se vocês vê esse pastor, mesmo quem é crente, vai ficar emocionado, porque é uma trajetória tão linda como ele fala. Ele é uma pessoa indeterminada. Ele disse que tem muitos pastores, maiorias, só mentindo. Eu vou pegar um gancho nisso. Eu já vi na televisão várias vezes, não sei o nome deles, que eu nem interessa também, mas quando ele finda de fazer aquelas palavras dele, né, papai, não sei o que lá, aí mostra logo embaixo. Veja embaixo no vídeo que você vê o número da conta. Peraí, feito o pastor Danilo e cita. Deus, quando andava curando as pessoas, Deus, quando andava cuidando do rebanho dele, ele não pedia dinheiro a ninguém. Ele não andava pedindo dinheiro. Feito o pastor Danilo falou. As pessoas se pegam as suas Ferraris novas, seus iates, suas partes financeiras grandes, mas Deus não quer isso, porque Deus quer a alma da gente, o espírito da gente. Deus não quer nossa matéria, que isso é uma lama podre. Isso aqui, quando nós adormece, que a gente não morre, adormece. Poucas horas, se deixar no sol, já está se delindo. Então a gente não é nada. A gente quer ter orgulho das coisas. Feito o pastor Danilo diz, as pessoas sabem julgar a vida dos outros. As pessoas que não têm o que fazer, que vivem preocupado com a vida do seu vizinho, ou seja, até da sua família mesmo, procurando fazer coisas erradas. Isso não é necessário, porque Deus não quer isso. Deus quer a inteligência do homem. Deus quer a sabedoria do homem, que é aquilo que Deus passa tanto para o homem quanto para a mulher. Então, Deus vai estar olhando para aquelas pessoas que vivem falando em seu nome, porque Deus quer. Você nem imagine, se você diz, vixe, eu não vou falar no nome de Deus não, pode ele não gostar. Ele quer
que você fale na vida dele de momento a momento, mas sim falando das coisas tão boas que ele faz para cada um de nós. Portanto, minha gente, se vocês puderem, eu vou pedir, vocês assistam esse pastor, que vocês vão ver palavras interessantes, principalmente você, tal, que é meu amigo. Você gosta de ler a Bíblia, você acompanha, pela internet mesmo, tu acompanha ele. Ele Oliveira no Facebook. Danilo, diga? Danilo Oliveiras do Facebook. Danilo Oliveiras do Facebook. Mas ele comentou essa noite que vai fechar esse Facebook dele, porque as pessoas. É um ditado que diz lá que eu não sei nem como. Que estão mandando, né, fotos de mulher em veste íntimos, né? E ele jurou, como ele não foi ele que postou aquilo ali, julgando as pessoas, querendo julgar ele. Ele é um pastor, minha gente, de precisão. Ele tem palavra. E outra coisa que ele falou, porque eu já vi a maioria dos pastores falar, quando Deus andava, vocês lembram que Deus chegou num lago, estava cheio de gente, Pedro e os outros apóstolos dele lá, então Deus pediu para usar o barco de Pedro. Pedro, sim, Senhor. Ele subiu na ponta do barco e mandou que Pedro empurrasse o seu barco para o largo mais fundo. Então, Pedro fez isso. Ele chamou o nome de um outro apóstolo que não está na minha memória agora. E disse, Senhor, o Senhor pediu para que ele jogasse a rede. Ele disse, Senhor, desde hoje que a gente joga essa rede, não pegamos nenhum pescado ainda. Aí Deus só olhou para ele e estendeu a mão. Ele jogou a rede. Quando ele jogou a rede, que começou a levantar a rede, se assustou com tanto peixe que tinha ali. Chamou os outros para vir ajudar a tirar. E ele, com a ganância tão grande, São Pedro, de querer tirar os peixes todinho, que Deus incitou para eles. Basta, chega, já está até demais. Mas eles, inconformados, queriam tirar os peixes todos, porque estavam com tanta fome, eu acho que eles achavam que não ia pescar mais. Aí, depois disso, Pedro virou-se para Jesus e olhou e lhe disse, Senhor, se afaste de mim, você não é para estar perto de mim. Deus lhe respondeu, Pedro, tu agora sois um pescador de homem. E eu nunca vi nenhum pastor falar isso. E esse pastor Danilo falou isso. E outra coisa que ele citou, perguntou, Isabel, a minha esposa, se ela era, não sabia se ela era casada. Se você chegar a ver esse vídeo, pastor, ela é casada sim. Que Deus abençoe a todos. E não esqueça de seguir esse pastor, que vocês vão entender o que eu estou falando. Hoje, às 8 horas da noite, tem live. Você escuta. É interessante mesmo. É interessante, interessante. Eu fiquei chocado, porque eu não sou bem, né? Mas as palavras dele é quase comparada às palavras que o padre fala. Eu fiquei impressionado por isso. A forma, o trajeto dele iniciar as suas palavras. É interessante. Que Deus abençoe a todos. Eu vou cuidar que eu tenho que voltar a trabalhar, senão eu não tenho como sobreviver. Mas com a graça de Deus, sim. Um dia a gente chega no lugar merecido, que é aquilo que ele nos promete jamais faltará. Deus abençoe a todos, principalmente aqueles meus seguidores. Um abraço e um cheiro no coração de cada um de vocês. Fico grato por vocês. Peço que vocês inscrevam-se no meu canal histórico Sábio de Nivaldo, que vocês podem aprender alguma coisa importante. Quem sabe se eu não falo 10 palavras, pode ser 2 erradas, ou ao mesmo tempo 10 certas, ou ao mesmo tempo 10 vai me chamar de idiota, ou seja, ninguém vai observar. Adeus.